Paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor que nos trouxe aqui mais uma vez na sua casa para falarmos do seu imenso amor, do seu grande e imensurável amor que Ele sente por cada um de nós que fomos eleitos em Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Então, quero desde já agradecer ao Senhor pelas dádivas recebidas em nossas vidas. E quero também agradecer a você por estar nesse momento, tendo também essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Seja desde já muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero que você abra sua Bíblia no Salmos de número 119, tá? O maior Salmos da Bíblia, Salmo de número 119, versículo de número 97, tá? Salmos 119, versículo de número 97. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Amém, irmãos? Irmãos, às vezes nós analisamos a nossa vida e muitos de nós, ao analisarmos, nós percebemos o quão distante nós estamos dos caminhos do Senhor. O quanto ainda nos falta nos aproximarmos ainda mais desse Deus, ter comunhão com Deus, ter comunhão com o nosso Criador, com o nosso Senhor, com aquele que tudo por nós executa. Isso é maravilhoso para todos os homens, e essa é a vontade de Deus, que todos os homens tenham comunhão com Ele, que todos os homens aprendam a temer o Senhor, que todos os homens obedeçam os seus estatutos. Amém? E a palavra que o Senhor nos deu hoje, ela fala disso. Ela fala de um amor, amados, que no mundo, no presente século a qual nós vivemos, é difícil de encontrar. A palavra que nós lemos fala de um amor que, cada dia que passa, está mais raro de encontrar isso nos homens. É o amor que o salmista tinha pela palavra de Deus. Era o amor que o salmista tinha pelas leis do Senhor, pelas prescrições que o Senhor dava a ele todos os dias. É esse amor que nos falta, é esse amor que está faltando hoje em muitos homens, é esse amor que está faltando hoje na sociedade, digo, mundial, porque muitos homens têm amado o presente século, muitos homens têm amado muitas coisas, menos a palavra do Senhor. E quando se trata do Salmo 119, irmãos, eu e você bem sabemos, ele foi dedicado à palavra, somente à palavra, à exaltação, à enaltação da palavra do Senhor. Então, os seus 176 versículos são simplesmente algo que nos ensina o quanto a palavra é importante para aquele que escreveu. É algo que o salmista se deleitava na palavra do Senhor. Então, irmãos, ele, aqui na altura do versículo de número 97, ele, ao enaltecer a palavra do Senhor, como ele faz nos seus 176 versículos, ele diz: quanto amo a tua lei, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Irmãos, nós podemos observar o amor do salmista pela palavra de Deus nos seus 176 versículos desse capítulo do Salmo de 119. Nós podemos observar o quanto esse homem se apegou a Deus, o quanto esse homem temeu a Deus, o quanto esse homem se aproximou dos caminhos do Senhor pelo amor que ele sentia pela palavra de Deus. E é esse amor que nós temos que sentir,
É esse amor que falta na humanidade. É esse amor que os homens têm simplesmente esquecido, amados. Por quê? Porque o amor de Deus está aqui revelado na palavra do Senhor. O amor de Deus, ele se faz presente no meio dos homens, no meio da humanidade, através da palavra do Senhor. Então, irmãos, vejam só que muitos hoje amam tudo e todos, mas menos a palavra de Deus. Vejam que hoje os homens têm colocado tudo em primeiro lugar na sua vida. Os homens têm amado tudo, têm amado a luxúria, têm amado o dinheiro, têm amado a perversidade, têm amado o pecado, têm amado a mentira, têm amado a desobediência, mas eles não têm amado a palavra do Senhor, eles não têm amado a lei do Senhor. Então, irmãos, quando o homem ele se aproxima de Deus, quando o homem ele reconhece o seu pecado e se aproxima de Deus e pede a Deus a sua misericórdia, o seu favor na sua vida, a partir do momento em que ele se entrega a Deus e tem uma comunhão com Deus e tem ali, amados, um relacionamento com Deus, então Deus começa a suplantar no seu coração o amor pela palavra, o apego pela palavra. E esse homem que escreveu esse salmo, ele sabia muito bem, ele conhecia muito bem o Deus que ele servia e ele conhecia muito bem o amor que a palavra de Deus coloca no coração de todos aqueles que buscam a misericórdia de Deus. Então, irmãos, eu tenho observado que tem faltado esse amor, que tem faltado esse grande amor incondicional pela palavra de Deus. O salmista faz questão de dizer o quanto amo a tua lei, o quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Ou seja, assim como o corpo ele precisa de alimento todos os dias, assim é o nosso espírito, precisa ser alimentado pela palavra do Senhor todos os dias da nossa vida. E mais, a palavra de Deus não é apenas para nós lermos, a palavra de Deus é para nós meditarmos. Então, cada versículo que eu e você pararmos e analisarmos, nós vamos ver que ali há grandes riquezas, há grande sabedoria da parte do nosso Senhor para a nossa vida. E isso é maravilhoso, irmãos. Fazer a vontade de Deus é maravilhoso. Caminhar com Deus é maravilhoso. Ter o Senhor como o nosso Senhor da nossa vida, isso é maravilhoso. Então, o salmista faz questão de dizer: o quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Que essa meditação minha e tua seja na palavra do Senhor. Que o tempo que nós venhamos ter disponível, que seja gasto na meditação da Escritura, no aprendizado da palavra de Deus, em colocar em prática tudo que o Senhor nos ensina, tudo que o Senhor nos mostra. Irmãos, muitos de nós não temos noção de quanto é importante nós guardarmos os mandamentos do Senhor, porque é a palavra de Deus que nos ensina os retos caminhos do Senhor. É a palavra de Deus que nos mostra o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor quer de nós. É a palavra de Deus que fala para nós claramente as promessas de Deus para a nossa vida. Então isso é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos atender o chamado do Senhor. Nós precisamos atender a Deus através da sua palavra. Às vezes, muitos oram a Deus pedindo: Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. E eles esperam ouvir a voz de Deus como você está ouvindo a minha voz agora nesse momento. Mas Deus fala com o homem, amados, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, através das suas maravilhosas leis. E ao falar com o homem, e o homem atender, obedecer a sua palavra, então, irmãos, o próprio Deus coloca o amor, o apego, o desejo pela palavra de Deus. É isso que está faltando nos nossos corações. É isso que está faltando no meio do povo de Deus. O que? O amor pela sua palavra, o apego pela sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, e a palavra de Deus, amados, ela é tão importante na vida de um homem, que olha o que o salmista diz no versículo de número 72 do Salmos 119. Olha o que o salmista diz:
Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Vejam, irmãos, a importância que tem a palavra de Deus. A importância que tem a palavra de Deus para aqueles que atentam para os ensinamentos que ela dá, para a sabedoria que ela dá ao homem. Vejam, irmãos, hoje, na sociedade que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, tudo para o homem é importante. Tudo para o homem vale mais. O ouro vale mais do que a palavra de Deus. O dinheiro vale mais do que a palavra de Deus. A riqueza vale mais do que a palavra de Deus. O status vale mais do que a palavra de Deus. Enquanto o que o Senhor nos ensina é isso. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Só quem ama verdadeiramente a palavra de Deus pode dizer isso. Só quem tem um imenso prazer na lei do Senhor pode dizer que para ele vale mais as leis do Senhor, vale mais a palavra de Deus do que milhares de ouro ou de prata. Então veja, irmãos, o quanto essa palavra é valorosa na vida de um homem. Veja o quanto essa palavra, amados, ela é suficiente para a nossa vida. Porque é ela que nos ensina a sabedoria, é ela que nos mostra o caminho da verdade, é ela que nos mostra o caminho de Deus, é ela que nos ensina como agradar ao Senhor, é ela que aparta de nós o pecado, o mal. Então, irmãos, será que você pode dizer isso hoje? Será que a palavra de Deus ela tem uma importância tão grande na tua vida que você pode dizer hoje isso? Que para você é mais importante, vale mais a palavra de Deus do que milhares de ouro e de prata? Tomara que seja assim na tua vida, e tomara que seja assim na minha vida. Tomara que o Senhor encontre em nós coração perfeito, que ame, que deseje, que tenha prazer nas suas leis. É isso que o salmista tinha, é isso que esse homem tinha. O tempo que ele tinha, ele gastava meditando na palavra de Deus. Foi o que nós lemos no versículo de número 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O tempo que ele tinha precioso, ele gastava na meditação da palavra. O tempo que ele tinha, ele gastava lendo, observando a lei do Senhor, porque ele sabia que o que o Senhor deixou aqui escrito para nós, amados, isso é mais valioso, isso é mais valoroso do que milhares de ouro, do que milhares de prata. Então, vejam se nós não estamos desprezando o que realmente é para nós colocarmos em primeiro lugar na nossa vida. Vejam se nós não estamos dando crédito às coisas que são superficiais, que são banais, as coisas que não irão trazer para nós benefício nenhum, digo espiritualmente, e deixando de lado as coisas mais preciosas da nossa vida, que é o atentar para a palavra de Deus, que é o obedecer a palavra de Deus, que é o ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o salmista que escreveu o Salmo 119, não havia nada neste mundo mais valioso, mais valoroso do que a palavra de Deus. Talvez ele já havia experimentado, talvez ele era possuidor de muito ouro e de muita prata, mas ao olhar para o que ele possuía, para as riquezas que ele possuía, para a riqueza que a palavra de Deus tem e traz para a vida do homem, ele faz essa análise, dizendo que para ele o que mais valia era a lei do Senhor do que milhares de ouro e de prata. Irmãos, nós temos que olhar para a nossa vida e ver se nós não estamos fazendo isso, desprezando o que realmente é para ter valor em nossa vida. Irmãos, eu tenho visto que os homens hoje, amados, eles têm aprendido totalmente diferente do que a palavra ensina. Eu tenho visto hoje, irmãos, que o prazer dele é em tudo, é em filme, é em jogo, é em novela, é em programa de televisão, menos na palavra do Senhor. Então vejam, irmãos, o quão valorosa e o quão rica é a palavra de Deus.
Com sabedoria ela traz para o homem, porque quando o homem olha para si, olha para as riquezas que ele possui e olha para a riqueza que a palavra de Deus produz na vida dele, ele vai achar toda a riqueza do mundo, todo o ouro do mundo, como nada perto da palavra de Deus, perto da palavra que sai da boca do Senhor. Então, nós venhamos dar o verdadeiro valor, o devido valor à palavra do Senhor. Nós que professamos a fé em Cristo Jesus, nós que somos eleitos de Cristo, nós que somos seus filhos, nós precisamos meditar na sua palavra, nós precisamos obedecer a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é de suma importância na vida de um homem. O atender a voz do Senhor, ela traz inúmeros benefícios para a vida de um homem. E um dos benefícios está aqui ainda no Salmos 119, versículo de número 92. Acompanha comigo. No versículo de número 92 diz assim: não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Então, olha o reconhecimento que o salmista tinha com Deus em relação à sua lei. Ele está dizendo que se não fosse ele ter prazer, que se não fosse ele ter desejo na lei do Senhor, há muito que ele já teria se sucumbido no dia da angústia. Oh, meus irmãos, oh, minhas irmãs, que agora estão tendo essa oportunidade de ouvir essa palavra, que Deus coloque no nosso coração esse fervor, esse desejo pela palavra de Deus, que Deus coloque no nosso coração um grande amor, um grande apego pelas leis do Senhor, porque no dia da angústia elas servirão de livramento para mim e para você. No dia da adversidade, elas serão para nós como consolo para a nossa alma. No dia da aflição, elas trarão para nós a força necessária para que nós possamos vencer as batalhas, as lutas, as adversidades da vida. Então, o salmista olha para o grande valor e ele mostra para nós, no Salmo 119, os seus 176 versículos, o valor que tem a palavra de Deus na vida dele. E é esse valor que tem que ter a palavra de Deus também na nossa vida. A palavra de Deus para ele valia muito mais do que ouro, do que a prata. E a palavra de Deus para ele foi de grande serventia no dia da angústia. Nós lemos aqui, 92, diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer. Se o que ele está dizendo? Se no momento em que ele passou pela angústia, no momento da aflição, a qual todos os homens têm que passar, a qual todos os homens têm que viver, se não fosse nesse momento de angústia, na aflição, Deus olhar lá da sua habitação, do seu trono, olhar para o salmista e contemplar o grande temor que ele tinha pela palavra, o grande respeito que ele tinha pela palavra, o grande desejo de atender a voz do Senhor. Se não fosse Deus olhar para isso no salmista, é o que ele diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, ele diz: há muito já teria eu perecido na minha angústia. A lei do Senhor era o prazer desse homem, o desejo desse homem era as vontades de Deus. O desejo que havia na carne do salmista já não era o desejo da carne, os desejos pecaminosos que ainda insistem em habitar em nós. O desejo desse homem, o prazer desse homem era no que o Senhor ensinava para ele, era no que o Senhor mostrava para ele. Isso tem que ser o meu prazer, irmãos. Esse tem que ser o teu prazer, igreja. É isso que está faltando para muitos de nós no dia da angústia: ter prazer na palavra de Deus, ter prazer nos ensinamentos do Senhor. E ele reconhece, o salmista reconhece, que ele tinha certeza que ao ser afligido, ao ser angustiado, o que serviu para que ele viesse ser liberto da angústia, da aflição, foi o prazer que ele tinha na palavra de Deus, foi o amor que ele tinha na palavra de Deus, foi ter a palavra de Deus mais preciosa, mais valorosa do que o ouro da terra, do que a prata da terra. Pois é esse o valor que a palavra de Deus tem para nós.
É esse valor que a palavra de Deus deve ter para mim e para você. Então, no momento da adversidade, ela nos dá força. No momento da angústia, ela é o nosso consolo. No momento da tribulação, da aflição, é ela que nos traz ajuda. Então, irmãos, tenha a palavra de Deus como tudo para você, porque isso aqui é a boca do Senhor falando com o homem. Toda vez que você abre a sua Bíblia e medita nas leis do Senhor, é Deus falando com você, é Deus falando no teu coração. Se nesse momento agora você está assistindo essa pregação, é Deus falando no teu coração, é Deus falando contigo, é Deus falando comigo, anunciando a sua palavra, mostrando a sua lei, esclarecendo para nós que no mundo nós teremos sim aflição, mas se nós tivermos amor, apego, desejo, prazer pela palavra do Senhor, então Ele irá contemplar a nossa aflição, a nossa tribulação, e com certeza Ele irá nos livrar. É isso que Ele disse: não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Há muito que Ele não teria vencido a aflição, há muito que Ele teria se sucumbido às angústias, às tribulações da vida, mas por Ele ter prazer na lei do Senhor, foi que Deus o segurou, foi que Deus o guardou, foi que Deus o livrou. E aqui no versículo de número 93, olha o que diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Quão maravilhosa é a palavra do Senhor, meus irmãos. O salmista faz questão de dizer: eu nunca me esquecerei das tuas leis, eu nunca me esquecerei das palavras que estão aqui nesse livro, eu nunca me esquecerei desses ensinamentos que o Senhor tem dado a mim, a qual eu medito todo dia. Eu nunca me esquecerei. Por quê? Porque por meio deles é que eu tenho vida. Sabe o que isso significa, irmãos? Por meio da palavra de Deus é que nós respiramos. Por meio da palavra, das promessas do Senhor é que nós nos movemos. Por meio das promessas de Deus, das palavras de Deus, da lei do Senhor é que nós temos forças para vencer as aflições, as tribulações da vida. Veja o quanto é importante a lei do Senhor. Sabe por que o salmista diz aqui no versículo de número 72? Sabe por que ele diz: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Sabe por que ele diz isso? Sabe por que ele considera a palavra de Deus mais valorosa do que o ouro, do que a prata? Sabe por quê? Porque o ouro e a prata, ela não pode nos livrar da angústia e da aflição. Porque o ouro e a prata não pode trazer consolo para a minha vida e para a tua vida no dia da adversidade, no dia em que a doença bater na nossa porta, no dia em que a aflição nos encontrar. O ouro e a prata não trarão para nós a paz, a alegria, o gozo no dia da angústia. Eles não trarão para nós consolo algum, a não ser a palavra de Deus. É por isso que o salmista considera a palavra de Deus mais valorosa do que o ouro da terra, do que a prata, porque somente a palavra de Deus livraria o salmista da aflição. Somente a palavra de Deus pode livrar eu e você da tribulação, e somente a palavra de Deus que traz vida ao homem, que traz consolo ao homem. Então isso é maravilhoso, irmãos. Atentem porque o Senhor está nos ensinando, atentem porque o Senhor está nos mostrando, porque a palavra de Deus, com certeza, na vida de muitos, ela tem sido esquecida. A palavra de Deus, com certeza, na vida de muitos, eles já não têm mais dado ouvido para os ensinamentos do Senhor, para os conselhos valorosos, para os conselhos preciosos que o Senhor nos dá através da sua palavra. Então, irmãos, atentem porque o Senhor está nos ensinando. Deem ouvidos à palavra do Senhor. Sejam homens e mulheres sábios, sejam homens e mulheres que atendem a voz do Senhor. Ele diz, nós lemos: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida.
o obedecer a palavra de Deus, amados, que faz com que eu e você venhamos permanecer longos dias de vida nessa terra. Somente aqueles que obedecem a palavra de Deus acham mercê no Senhor. Somente aqueles que têm prazer na lei do Senhor é que encontram graça diante do Senhor, assim como Noé encontrou graça diante do Senhor, assim como muitos homens que temeram a palavra de Deus encontraram graça no Senhor. Assim também tem que ser eu e você. Assim também nós temos que encontrar graça no Senhor simplesmente por obedecer a sua palavra. Ele faz questão de dizer: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. É a palavra de Deus, irmãos. Nós também temos que ser tocados pela palavra de Deus como o salmista foi tocado. Nós também temos que reconhecer que o alongar da vida está em obedecer a palavra de Deus. Que o tempo da nossa estadia aqui na terra, vivendo uma vida de paz, de alegria, de gozo, depende da nossa obediência à palavra de Deus. E isso é maravilhoso. Agora, ele diz aqui no versículo de número 104, acompanhe comigo: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Então, irmãos, é aquilo que eu e você a nossa mente já está bem esclarecida. É a palavra de Deus, é os conselhos de Deus que dá entendimento ao homem. A sabedoria do homem não está em tantas faculdades que ele fez, não está em tantos cursos técnicos ou algo que ele praticou. A sabedoria do homem está em atender a palavra de Deus. Então o salmista faz questão de dizer: por meio dos teus preceitos consigo entendimento. É somente por meio da palavra de Deus, irmãos, que nós iremos conseguir sabedoria. É somente através da palavra de Deus, amados, que nós seremos aceitos por Deus quando caminhamos aqui nessa terra, mesmo vivendo num mundo que desagrada a Deus, mas é por meio da palavra de Deus que nós iremos conseguir agradar ao Senhor. O salmista faz questão de dizer: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Ele detestava o caminho da falsidade. Quando o homem ele se entrega ao Senhor, e quando o homem ele começa a ter prazer nas leis do Senhor, ele já passa a não compactuar com aquilo que é errado, com aquilo que desagrada ao Senhor. Então, a sabedoria, o entendimento, ela só pode ser dada ao homem a partir do momento em que ele atenta para as leis do Senhor, a partir do momento em que o prazer dele passa a ser a lei do Senhor. E para terminar, irmãos, olha o que o salmista diz aqui, é muita coisa, mas eu quero que você acompanhe comigo no versículo de número 161, olha o que a palavra de Deus diz: príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: príncipes me perseguem sem causa. Ele está dizendo aqui, amados, a situação dele de ser perseguido pelos homens, de ser perseguido pelos exércitos. E ele, ao olhar os exércitos que os perseguiam, os homens, os príncipes que os perseguiam, ele não temia aquilo. Pelo contrário, o que ele temia era a palavra de Deus. Príncipes me perseguem sem causa, porém, o que o meu coração teme é a tua palavra. O único temor que havia no salmista era em obedecer a palavra de Deus. Era o que a palavra de Deus mostrava para ele. Amém? No versículo de número 162 ele diz: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grande despojo. Ele fala da alegria das promessas que estão aqui na palavra do Senhor. Promessa de salvação, promessa de bênção, promessa de vida, de paz, de alegria, de abundância para todos aqueles que atendem a palavra do Senhor. Então ele diz: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grande despojo. Ou seja, a alegria que os homens sentiam quando eles
conseguiu vencer exércitos grandes e conseguiu ali grande despojo, ouro, prata e coisas valorosas, a alegria que aqueles homens sentiu é a mesma alegria que o salmista sentia na lei do Senhor. Por quê? Porque ele simplesmente amava a lei do Senhor. Ele simplesmente tinha desejo pela lei do Senhor. E agora, o último versículo para nós terminarmos, ele diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, olha só, irmãos, eu vejo que agora é momento de nós considerarmos a palavra do Senhor como algo de suma importância na nossa vida. Eu vejo que agora é momento de nós amarmos a palavra do Senhor, porque olha o que esse versículo diz, isso aqui é maravilhoso. Grande paz tem os que amam a tua lei. Irmãos, é o que o mundo está precisando, é o que as pessoas estão precisando, de paz, e essa paz que o mundo precisa, só tem aqueles que amam a lei do Senhor. Então vejam como é importante, vejam como a lei do Senhor, ela traz mais benefício para o homem do que o ouro e do que a prata. Vejam como a lei do Senhor, ela traz riqueza para o homem, riqueza tal que o ouro e a prata não podem trazer. Grande paz. Será que hoje os poderosos que existem na terra, os endinheirados que existem na terra, com seu grande dinheiro, pode comprar paz? Pode comprar saúde? Não pode. Mas a palavra de Deus, o amor, o apego, o desejo, o meditar, o prazer em atender a palavra de Deus, isso traz grande paz para a vida do homem. É o que nós acabamos de ler. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Ou seja, para eles, no tempo ruim, quando eles pensam que vão cair e não vão se levantar, ou seja, para eles não há tropeço, para eles não há tempo ruim. Até no tempo ruim há paz. Até no dia da angústia eles sentem paz. Até no dia da aflição eles têm grande confiança, porque eles temem a Deus e eles conhecem a grandeza, o poder que Deus tem de livrar todos os homens. Então, meus irmãos, que a palavra de Deus passe a ter importância na tua vida. Que a palavra de Deus seja o meu tudo, o teu tudo. Que a palavra de Deus seja o meu amor, o teu amor, o nosso apego, o nosso respeito. Que a palavra de Deus seja o meu prazer e o teu prazer em meditar nela todos os dias. Atendam a voz do Senhor. Tenham prazer nas leis do Senhor, pois ela te dará sabedoria, ela te livrará do dia da angústia, ela fará com que a tua vida se alongará ainda mais nessa terra, e grande paz terá você, se você atender tudo que o Senhor te ensina e tudo que o Senhor te manda. Amém, meus irmãos? Que essa palavra fique no teu coração, que você aprenda a obedecer, não mais os teus desejos, as tuas vontades, mas que você aprenda a obedecer ao Senhor em tudo que Ele te mandar, em tudo que Ele te disser. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Eu agradeço ao meu Deus por essa rica oportunidade. Que Deus te abençoe grandemente, ricamente, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.